Viu? E aí? Como é que vocês estão? Tudo certo? Como vão? Meus caros, bom, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos. Vamos entrar numa nova série agora, né? Estamos num objetivo novo. Eu queria gravar uma série de lives, né? Sobretudo com alunos meus, né? Alunos terapeutas, né? Mas antes de eu poder fazer essas lives com esses terapeutas de uma forma geral, eu queria gravar com um tipo muito específico de terapeutas. Porque há uma queixa recorrente e presente nas pessoas. O famoso restaurar a qualquer custo, né? E eu queria mostrar, inclusive, e explicar para vocês a quantidade de pessoas que tem hoje que não tiveram seus casamentos restaurados, para vocês entenderem que o foco não é a restauração matrimonial. O foco ela precisa ser a restauração pessoal. Afinal de contas, existe vida após a não restauração, né? Talvez seja essa a grande questão. E é isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Eu queria trazer vocês para essa realidade, sabe? De que nós somos sim capazes de restaurar a nós mesmos, né? Segundo a vontade de Deus, nós somos capazes de encontrar propósito, somos capazes de encontrar sentido, somos capazes de nos tornarmos pessoas novas e diferentes, mesmo que a circunstância não nos agrade a princípio, mesmo que a princípio a circunstância não seja aquela que nós gostaríamos que ela fosse. E é exatamente sobre isso que eu queria falar com vocês aqui, né? Vou chamar aqui minha amiga terapeuta. Peraí. Testemunho de vida dela. Exatamente. Para que vocês consigam compreender o quanto nós somos capazes de fazer quando Deus nos escolhe, né, minha amiga? Sim, Tudo bem? boa noite, tudo ótimo. E você? Tudo ótimo, graças a Deus. Seja muito bem-vinda novamente Obrigada pelo convite. Muito a bom este falar com você. canal, minha amiga. Bom, eu vou deixar você se apresentar, né? Deixar você falar com todo mundo. Mas antes eu queria te falar o quanto é uma graça para mim, né? O quanto eu te admiro muito, já te falei isso várias vezes, o quanto eu admiro o seu testemunho, o quanto eu admiro sua vida e, sobretudo, o quanto eu admiro a terapeuta singular que você é. Eu te disse isso da outra vez. Eu continuo recebendo excelentes testemunhos, né? Que bom. Excelentes relatos de pacientes seus, que pacientes chegam aqui no meu perfil e falam: muito obrigado por ter me indicado, Ana Flávia, mudou minha vida, transformou tudo, fez toda a diferença. Se apresenta, minha amiga, por favor. Não sou eu, é Deus, né? É Deus, é Isso, Deus. isso é uma das coisas que eu aprendi na mentoria, né? Não sou eu, é Deus. Sim, Mas, bom, como o Doc falou, eu sou terapeuta, já faz 3 anos que, graças a Deus, eu vivo só de terapia. E E tem hoje, né, eu falo que são minhas fãs aqui, eu tenho uma comunidade muito gostosa de 200, né, mais ou menos umas 200 mulheres ali, que são as restauradas, que a gente fala que a gente não é uma comunidade, a gente é um condomínio. E, às vezes é caos, né, às vezes dá uma... Mas, né, eu descobri esse caminho de não precisar restaurar para restaurar pessoas. Então, o que perfeito. né, eu comentei com você na outra live e cada vez se mostra mais real é isso. É, não é sobre restaurar o casamento, não é. Né? Cada vez a gente tem mais certeza disso. Não é sobre restaurar o casamento. Então, toda semana eu recebo uma paciente que fala: Ana, agora eu entendi. Às vezes demora, né? Demora. Porque é um Demora, desejo né? sincero do coração, né? Exato. Mas, graças a Deus, eu vejo cada dia mais isso. Então, né, você ensina muito a gente isso, né? Primeiro, essa coisa de colocar nas costas de Deus, vamos dizer assim, né? Então a gente só se torna capaz de fazer isso porque a gente é o burrico, né? Porque a gente quer levar a verdade, a gente leva a verdade e ele faz tudo. Sim, É meio simples, né? é meio É meio... simples. Na verdade, é meio simples. É porque a gente quer resolver. A gente foi educado a vida toda que
as grandes questões da nossa vida, nós teríamos que ser capazes de carregá-las. Só que isso não é a verdade, né? A verdade é que as verdadeiras grandes questões, essas que realmente importam, não é o emprego que eu vou ter, a profissão de fato. Bom, talvez um pouco da profissão que eu vou exercer, não a profissão em si mesma, mas o aspecto vocacional que ela carrega, sabe? Mas assim, as grandes decisões, família, o casamento, filhos, até mesmo estas, né? A gente levianamente acha que de fato estão nas nossas mãos e não estão. Não, não Não estão. estão, E né? aí eu vou, né, uma coisa que é importante contar é da minha carreira anterior, né? Eu quero muito ouvir essa história, porque, assim, são dois aspectos que eu acho que tem no seu testemunho que as pessoas precisam ouvir. O primeiro deles é isso que você acabou de falar, minha cara. Não é sobre casamentos. E é muito engraçado, porque as pessoas falam, o Jorge é o maior terapeuta de casais do Brasil. Eu falei, isso é um marketing excelente. É bonito, né? Fica bonito no letreiro, na Sim, sim. foto. Na foto fica lindo. Mas assim, nunca foi meu objetivo, porque meu objetivo não é restaurar casamentos, sabe? A restauração de casamentos e famílias acaba sendo uma consequência direta, Uhum, né? sim. Mas ela não é a premissa das coisas, né? A premissa é nós precisamos ser capazes de restaurar pessoas, tanto é que o nosso trabalho não é de terapeuta de novo, de casais, nosso trabalho é de Uhum, terapeutas. sim. Fazer com que as pessoas encontrem sentido e propósito, sobretudo, e aí talvez seja o grande diferencial desse método que tu e eu carregamos, sobretudo ancorados sobre a graça de Deus. Isso sim, isto é inaceitável que seja de outra maneira. Né? Eu Sim. nunca amputei meu método da graça e do evangelho, mas nunca foi sobre casamentos. Então, talvez seja o grande aspecto do seu testemunho de vida, porque você consegue de fato ajudar as pessoas, mesmo. Isso é real e notório. A outra coisa, e aí eu quero que você conte toda essa história, porque é muito boa. Porque assim, você não tava, tipo, perdida na vida. Ah, Jorge, eu não sei o que eu faço da vida e aí eu vou virar terapeuta. Não, você tinha um emprego excelente. Você tinha um emprego, assim, robusto numa Sim. multinacional, com um cargo fantástico. E de repente você falou, eu vou ser terapeuta. Eu tô afim de ser pobre. Eu tô afim de ser pobre, vou ganhar dinheiro ajudando gente. Tá. Cara, me explica isso, né? Por Bom, favor. então, eu era diretora de canais, né? Diretora de marketing. Tinha 20 anos de carreira de marketing. 20 Tinha essa anos. meta, né? De, eu vou. Eu tinha, né? Eu tinha muito isso. Eu quero ser uma grande líder. Aí quando eu Uhum. cheguei lá, né? Quando eu cheguei, eu tinha na cabeça que eu queria ser diretora. Não sei por quê, eu achava bonito esse cargo. Quando eu cheguei lá, diretora, eu falei, bom, e agora? O que eu vou ser? Né? Cheguei lá e vi que eu preciso, sempre você quer um passo a mais, né? Sim. E aí, quando eu na verdade, quando eu comecei a ser, eu gosto de contar essa história porque as pessoas acham que ser chefe é fácil, né? Quando, na verdade, quando eu cheguei na primeira liderança, que foi, acho que uns 6, 7 anos antes de ser diretora, né? Eu Hum. comecei a dar uma bugada, porque aí você começa a perceber, você começa a receber muitas críticas, você não sabe mais quem é teu amigo, quem não é, porque tem gente que deixa de ser seu amigo porque você é chefe, tem gente que começa a falar mal de você porque você é chefe, mesmo sendo seu Sim. amigo antes. Então, eu dei uma bugada de verdade nessa fase, e foi aí que eu comecei a buscar estudar sobre psicologia, na verdade, Ah, né? E na mesma época, na verdade, um pouco antes, eu tinha uma agência de marketing eu fiquei 8 anos tendo uma agência de marketing que sim. eu super bem, tinha bastante cliente, eu ia falar bastante paciente, bastante cliente, era super feliz quando eu tinha agência. Mas eu sentia falta de saber cuidar das pessoas, na verdade, eu sentia essa missão de levar as pessoas para um lugar melhor, vamos dizer assim, só que eu mesma estava perdida. E como é que eu ia levar alguém? E é interessante porque eu ouço depoimentos ainda dessas pessoas que trabalhavam comigo naquela época, e Hum, elas falam, Ana, você fazia um trabalho diferente, de querer, lógico, eu não falava de Deus, até porque eu estava totalmente perdida, sim, né? Mas eu, de alguma forma, já cuidava, já ouvia, né? Já sentia que tinha uma verdade ali que o meio corporativo não estava tratando. sim.
né? E Eu você só vê não que sabia qual era essa verdade. esse trabalho de terapeuta, de alguma maneira, ele vai fazendo um convite, né? Devagar, assim, lento, sabe? Você vai criando essa Muito. vontade de. Você falou tudo, assim, não é só a vontade de ouvir, mas assim, e se eu tivesse a capacidade de levar alguém para outro lugar, né? Exato. Conseguir de fato ajudar alguém a mudar de vida, parece que é uma coisa, né, tão difícil, tão distante. E é uma pergunta que eu me fiz durante muitos anos, inclusive, também. Eu pensava assim, gente, eu tenho dificuldade de eu mudar de vida. Como é que eu vou? Como Exato. é que eu vou direcionar alguém a mudar de vida? Exatamente. E hoje, quantas pacientes não estão na tua mentoria, né? E falam para mim, e eu estimulo, porque todas chegam com a mesma sensação que eu tinha. Eu não sou capaz, né? Que é isso que você acabou de falar. Uhum. Não sou capaz. E aí eu falo, você vai se tornar capaz no caminho. E uma coisa maravilhosa de ser terapeuta é que você se obriga a ser melhor. Perfeito. Perfeito. Porque, né, eu não posso ser, não posso não ser coerente com o que eu estou pregando para elas. Eu não tenho mais opção agora. Não tem opção. É. Então, né, eu tenho que cumprir o que eu falo para elas, senão eu estou sendo incoerente. Aí, né, eu não curto. Nunca curti, nem como chefe, muito menos como terapeuta. Sim. Então, nesse caminho, eu comecei, né, comecei com o Ítalo, depois você, e quando eu percebi, eu tinha virado terapeuta de casais. E aí eu brinco que né, é chamado mesmo, não tem. E aí tem uma coisa muito. Isso é novo, né? Dessa semana. Hum. Depois de um tempo, né, com o grupo lá, a gente começou a rezar. Porque eu senti, né? Nossa Senhora falou, junta aí, bora rezar. Fiz um outro grupo de novenas. Aí temos já umas 10 novenas, a gente já fez todo mundo junto. Tem umas 100 pessoas nesse de novena. Inclusive minha mãe, né? Todo mundo. Aí Que junta mais legal gente, isso. não só restaurados. Daí já Que ajuda. legal isso. E aí, essa semana, ontem, a gente terminou a de São José Maria Escrivá, A do trabalho? a do trabalho. E aí? E aí eu falei para elas assim, gente, essa novena não tem o que, né? Toda vez que alguém faz, não tem erro, né? E aí, o que aconteceu? Eu tive um problema muito sério aqui financeiro semana passada. Semana passada? Umas 2 semanas atrás, com o meu Uhum. apartamento. Minha mãe nem sabe, ela vai ver aqui, vai ficar chocada. Quase fico fechada. Caraca. E aí fui fazer a novena, né? Resolveu, minha irmã emprestou tal, né? O dinheiro que precisava tal. E aí fui fazer a novena. Ah. E aí, o que eu pensei? A gente fraca, falei, vou voltar para o marketing. Semana Bateu passada. aquela dúvida, o coração deu aquela apertada, você falou, cara, vou desistir. Vou desistir. Vou voltar para o Caraca. marketing. Mandei um monte de currículo. Abri o LinkedIn de novo, que estava bloqueado faz tempo. Comecei. O que aconteceu? Invadiram o meu LinkedIn, usaram dinheiro que estava lá o PayPal conectado, Nossa. e aí eu entendi, né? Pela Larga a quarta mão, não vez, é seu caminho. eu entendi. Minha filha, para. Minha filha, desiste. É a quarta vez que acontece alguma coisa que me mostra. Para de insistir no marketing, porque o marketing é um dinheiro mais previsível, vamos dizer assim. Né? A Caraca, e carreira do de nada, e terapeuta. agora a gente vai fazer essa live aqui, vai dar uma Pois é. galera E aí aí também. você me marcou. Não, e aí Do você me nada. marcou. E aí, Foi. lógico, quando você me marca, um monte de gente me procura. Caraca. Então eu falo, São José Maria, né? Ele não dá ponto sem nó, né? É Nossa, impressionante. pirei agora. É impressionante. Arrepiei. Porque assim, nunca, eu trabalho há 30 anos com Uau, computador. Nunca tinha invadido nada meu. uau. Invadiram meu LinkedIn, eu tinha feito tudo bonito, meu currículo maravilhoso, lá 20 anos de marketing. Fico Aí, imaginando Deus lá olhando, falando assim, de ai, novo, onde que é que você idiota. vai? Onde você vai, mulher? Fica Ai, quieto. filha, quantas vezes já te falei? E assim, e por que eu tô falando Mulher isso? de pouca fé, volta Mulher de. pra... Não, foi exatamente o que eu escrevi para as meninas lá. Gente, homens de pouca fé, né? Por que eu tô falando isso? Porque é muito, né? Eu escuto muito, e você com certeza escuta, né? Eu não tô ouvindo Deus. Não é que a gente não tá ouvindo Deus, gente, a gente fica cismando, né? E aí, É hoje isso. mesmo, eu estava conversando com uma seguidora, né? E Hum. ela falando, ela é filha de pastor, né? A mãe também, o pai. E o Fernando está falando aqui que ser terapeuta exige estômago, realmente. É.
E, né, eu estava conversando com ela sobre. Ela falou: eu ouço Deus, mas eu não sei o que ele quer de mim em relação à restauração. E o que eu tenho falado muito é que o que Deus quer de você? Que você lute. No caminho ele vai te mostrar. Isso. Então, hoje, as pessoas me perguntam: você quer seu marido de volta? Eu falo: não quero. Eu não quero, mas eu demorei Não. muito para entender isso. Nossa, isso é muito foda. Eu demorei muito, foram muitas conversas. Então, pensa, se para resolver essa questão do marketing, eu já precisei tomar umas 5 lapadas de Deus, imagina para Do, descobrir que a do restauração não casamento. é o caminho. Exatamente. Mas Exatamente. isso me exige muito, muita intimidade com Deus, muita conversa com Deus, muito joelho no chão, Sim. né? Então, o caminho de restauração é esse: começa a lutar. Depois, Deus vai te dar o caminho. Perfeito. Perfeito. Então, né, porque eu quis trazer essa história da lapada nova de Deus para dizer isso. Quantas vezes Deus já me falou e eu não quis aceitar? E eu falo, né, eu brinco com as meninas, né? Eu tenho uma vantagem que o Hum, meu casamento não foi válido. Então eu sim. tenho a opção, todo mundo tem a opção, mas eu tenho mais forte a opção de lutar ou não, Sim, exato. né? Quem casou, tem o matrimônio, tem a opção também, às vezes, de ir atrás de uma nulidade, às vezes de, sei lá, de não, né? Saber ter uma vivência de segunda união, Exato, é o que você há fala. uma série de A caminhos. restauração é o extraordinário, né? O que a gente Isso, pede é o extraordinário. é isso. Então, é muito, né? É muito dessa intimidade que, exato, obediência. A Juliana falou aqui, obediência. E quantas vezes Deus me falou, não é esse o caminho? E eu cismei, não é sim, porque eu tenho uma filha com ele. Então, esse é o caminho. Só que não é bem assim. Há uma questão que eu insisto muito, né, com as pessoas, de que as pessoas entendem assim, eu sei qual que é a vontade de Deus. Deus ama o casamento, então a vontade de Deus é o casamento. Gente, não é assim. Definitivamente não é assim. A questão toda é, a vontade de Deus é uma com a qual ele me quer santo. Ponto. A vontade de Deus é essa. A única vontade certeira que nós. Essa nós podemos ter absoluta certeza dela. Deus me quer salvo. Deus me quer restaurado. Deus me quer santo. Ponto. Agora, para além disto, né? Qual que é a forma com que eu vou fazer isto? Né? Se eu coloco o meu ego adiante, ou seja, a minha vontade, a forma como eu entendo, a forma como eu escolho, né? A chance de eu estar negando a vontade de Deus é muito grande. Porque para eu falar assim, eu sei o que Deus quer, o grau de intimidade que isso requer é um grau de intimidade altíssimo. A tal ponto que quem chega neste grau de intimidade não fala, eu sei o que Deus quer. Deus alinha a coisa de forma natural. Sabe? Ele estrutura o caminho, ele fecha portas, ele fecha janelas, ele, sabe, ele alinha o caminho e fala: "Tá claro que eu te quero aqui". E aí você não fala de forma soberba, eu sei o que Deus quer a restauração. Não, não, você fala assim: "Senhor, que seja feita a tua vontade. Exatamente. Permaneço eu nesse caminho que me deste", Eu né? tenho escrito aqui, ó, na minha parede, se tu Ah, queres, eu quero, se tu né? queres, eu quero. É isso. E assim, lógico, isso é definitivo? Não sei, eu tô aberta à vontade de Deus. Ainda tem mais essa ainda, né? Que a vontade de Deus, ela não é uma vontade linear, tá? Me fala uma coisa, você falou uma coisa aqui pra mim que é grandiosa. A gente sempre começa lutando. Por que que independente de qualquer coisa, começar lutando? Porque é no caminho que a gente entende, né? É no É isso. processo que a gente entende, Sim. né? Não tem. Se eu não tivesse começado a lutar, eu não saberia nem que meu casamento não foi válido, Uhum. né? E eu comecei lutando. As mulheres falam muito isso, né? Eu acho que eu ainda luto pelo motivo errado. Com certeza, no começo você vai lutar pelo motivo errado. Eu comecei, eu tenho, né? Eu lembro muito bem de qual foi o argumento, né? Eu já te contei na outra live que eu comecei a fazer formação para casais para ser uma namorada melhor para o Foi. coitado que, né, tomou um pé na bunda depois. E, e nessa eu entendi que não era, né, não era aquele namoro que ia me. Exatamente isso, que não ia me santificar. Era um Tá. namoro completamente errado, não ia me santificar. E eu sentia esse buraco e eu não sabia nomear esse buraco que eu sentia Uhum. naquele namoro. E aí eu comecei a pensar assim:
Se eu vou ter que lutar por um relacionamento, porque não era um relacionamento fácil, eu vou lutar pelo pai da minha filha. Foi esse o primeiro motivo. Eu vou lutar pelo pai da minha filha. Se for para lutar por qualquer relacionamento, eu vou lutar pelo pai da minha filha. Uhum. Depois a gente teve uma reconciliação, e aí eu comecei a lutar pela logística, né? Eu comecei a lutar porque era muito mais fácil ter o pai e a mãe juntos, era muito Sim, mais fácil educar a Sofia, era muito mais fácil, para educar de uma forma geral. Então, o perfeito. segundo motivo foi logístico. Depois, ele voltou com a namorada. Aí o motivo foi o ego. Porque eu Eu falei, não como vou é que ele me perder para trocou ela. por essa mulher? Eu não vou perder para ela. Eu não vou perder para essa mulher. Neste momento, eu já estava na mentoria e já estava me achando a última bolacha do pacote. E aí foi quando, né, Deus Sim. falou assim: acorda aí, filha. Você não, você aí Não não é. aguenta isso, não. Né? Porque tem isso também, essa soberba que a gente tem quando a gente começa a. E eu vejo muito isso nas pacientes, né? Quando a gente começa a entender esse caminho, né? Aprende com você, aprende com o Ítalo, a gente tá por cima da carne seca. Eu tô do lado de Deus, então quem que vai me segurar? E aí a gente vira soberba, né? Aí a gente fica se achando. E aí Deus falou: pega essa, né? Viu que você não tá com essa bola toda, porque eu tava me achando a restauradora, né? Eu Sim. tava servindo, eu tava, né, sempre me arrumando muito mais. Foi nesse processo que eu virei uma pessoa melhor. Só que aí, quando ele, né, voltou, entre aspas, foi quando eu percebi o quanto isso é difícil também, né? O quanto, quando você acha assim, tá, Irene, fica boazinha. Temos piadas internas. Piada interna. Não posso falar, porque Entendi. senão, né? É, nesse processo eu entendi o que hoje eu falo com tanta certeza para as pacientes, né? Que não é fácil você pisar no teu ego, que não é fácil você servir, porque na teoria é muito bonito, parece muito fácil, né? Ah, você Uhum. tem que servir teu marido apesar de tudo. É fácil, né? Mas aí na prática. E aí Deus é tão maravilhoso que ele me deu a oportunidade. Olha isso, eu estava separada há, sei lá, 9, 8 anos. Ele me deu a oportunidade de conviver de novo com o Digníssimo para eu ver o quanto ia ser difícil. Exatamente. Só para Né? poder sentir o gostinho da Porque senão ia dificuldade. ficar só na imaginação, né? Exatamente. Exato. Então Deus me fez ver de novo o quanto ia ser difícil, o quanto, é, né, o quanto não podia ser só na lábia. Perfeito. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que talvez essa seja uma das grandes sacadas, que é o que incomoda a maioria das pessoas que entram num processo de restauração, que é o que algumas comentaram aqui. O meu maior problema é sentir que eu fiz um monte, servi um monte e depois aquilo foi em vão. E elas Não é. não conseguem notar a beleza do processo, a beleza do caminho. Sabe uma coisa? Eu não lembro se eu contei isso na outra live, mas uma coisa que me marcou muito, Hum, minha filha hoje é coroinha, uhum, ela acabou de fazer a primeira Eucaristia, que legal. eu virei catequista, né? Catequista de adulto, que é mais gostoso ainda, Hum, na minha opinião, sim, né? Meu, eu tô assistindo as pessoas serem batizadas na Páscoa, sabe? Umas que coisas legal. assim que eu não teria passado por tudo isso. Mas o que mais me deu certeza foi quando a minha filha falou assim: mamãe, porque ela vê os bebês, né? Mamãe, quando eu era pequena, você me trazia na missa e eu estava totalmente afastada. E foi a minha, a minha tentativa de restauração que me levou para Deus e que hoje me faz ser uma pessoa da igreja Perfeito. e que fez a Sofia conhecer a Deus. E Isso eu, é um e eu milagre. digo mais, eu digo mais. Hum, Hoje, vamos, vou chocar aqui a galera. Vamos na missa, eu, Sofia, filha da OM. Isso quando não vai OM e pai.
E sentamos no mesmo banco. Muito bom, lógico. E tá todo mundo Eu na levei missa. essas pessoas, né? Eu, Perfeito, Deus me usou de ferramenta perfeito, para perfeito, levar essas pessoas, né? Ele me pediu perfeito, uma Bíblia. perfeito. Ela outro dia me perguntou como é que faz para ela voltar a comungar. A Isso é um OM, milagre. Isso é um milagre. a OM me perguntou. Não importa se ela, né? Provavelmente não vai. Não importa. Ela me perguntou, Importa esse movimento, exatamente. não Ela é? olha pra você e fala: caramba, essa mulher. Entendeu? É É, isso. Ela olha pra você e fala: caramba, eu queria essa fé. exato, exato. Você se torna referência de fé De pra fé. amante do teu. Porra! Sabe? Não, eu acho, é claro que eu gosto muito dos testemunhos de restauração de família, de casamentos. É lógico que eu acho maravilhoso, é claro que eu entendo isso, um milagre. Mas quando as pessoas compreendem que a circunstância ela é irrelevante perto do milagre, da possibilidade da salvação da alma, salvação concreta da alma, muda tudo. Exato. Muda tudo. Porque aí vira uma chave definitiva na cabeça. Você fala, Jorge, eu fui além. Eu fui além. Hoje o meu projeto não é simplesmente, não é salvar o meu casamento. Não, eu nem quero ele mais. Agora eu quero que ele conheça a Deus. Eu Sim. quero que ela conheça a Deus. Eu quero que a filha dela conheça a Deus. Sabe, as pessoas olham para isso e falam, caramba, isso é possível? Eu consigo enxergar isso no próximo capítulo, sabe? Uma coisa Sim, adiante. sim. Sabe, porque senão fica aquela coisa muito moralista. A gente acha. Tem gente que vê a gente falando aqui, entende de um arquétipo muito moralista. Não, porque Deus quer a família, a gente quer isso. Não, não é isso, gente. Vocês não entenderam. Vocês não entenderam. A gente quer a mensagem primeira e a mensagem última de Deus. E ela sempre foi: eu quero a salvação das almas. Todas É, elas. São José Maria não fala de 100 almas, eu quero a 100. A 100. A 100. Eu quero a Exatamente. 100. Eu quero. Quantas dessas você quer? Eu falo, eu quero todas elas. Todas, eu quero todas. Que nem Santa Terezinha também, eu quero tudo. Eu quero tudo. Exatamente. Exatamente. Eu quero todos aqueles que Deus me confiou. Todos, Exato, absolutamente exato. todos. Né? É E isso. isso é impressionante. Porque isso só é possível a partir do movimento em que você entendeu que eu não posso mais querer a minha vontade, eu não posso mais querer restaurar o meu casamento, eu não posso mais querer restaurar a minha família, nem porque eu tô justificando pela alma dele, porque no fundo não é, porque eu não preciso disto para ajudar a alma dele, você tá tendo provas concretas disso agora. Não é definitivamente, no final das contas, sobre a logística do seu casamento. Isso em definitivo é claro que não é. Não é pelo seu ego. No fim das contas cara, eu vou só dobrar a minha alma diante de Deus. Eu vou só fazer a minha parte. E todas aquelas almas que estiverem em contato comigo, eu quero levá-las junto também. É isso. É isso. Ele, a amante, a filha da amante, a mãe da amante, a não sei quem mais, a tua filha, depois daqui a uns anos, o namorado da tua filha, e sei lá, quem mais você possa Sim, conhecer e Deus quiser abrir a sua vida para uma outra pessoa, eu não sei. A questão é, o teu coração tá pronto e disposto para o que quer que Deus queira. Se entende isto, entende que a missão da restauração, você para de falar, eu tenho que restaurar o outro, eu tenho que restaurar o outro, uhum. eu tenho que restaurar o casamento. Não, não, não. Sou eu. O resto ele vai fazer. Meu coração tem que estar pronto. Eu com ele. O tempo todo. Eu com ele. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue se lembrar quando foi que virou definitivamente essa chave? De você falar assim, cara, chega, Ana, você tá fazendo errado. Tá fazendo errado. Você tá. Deixa eu Você... pensar. Mas teve uma coisa que eu até. Né, a vantagem também do grupo é que eu conto todos os meus mini testemunhos lá, né? Tá. E aí, eu lembro quando veio muito claro na minha cabeça assim: Hum. e se você só encontrar ele no céu? Ah, nossa. Aí eu falei assim: justo, justo. Né? O primeiro momento, na verdade, o primeiro momento foi quando eu entendi. Aí eu vou falar, eu não quero que pareça que todo mundo precisa de uma coisa assim, mas eu entendi, eu tive muito claro na comunhão que eu sempre pedia, né? Deus me mostra se é para eu restaurar esse casamento, se não é. E eu escutei conversão. E aí eu comecei a rezar pela conversão dele. E eu rezo Perfeito. todos os dias. E continuarei rezando. Depois foi isso, né? Não sei quanto tempo foi depois.
né? Eu pensei isso. E se for só, e se eu encontrar ele no céu? Imagina que alegria encontrar ele no céu. Independente, eu não quero essa fama, vamos dizer assim. Se ele for para o céu, ok, Ótimo. funcionou, né? E hoje é assim, é muito interessante também um movimento que eu vejo que as pessoas ainda têm, né? Minhas amigas, por exemplo, quando eu falo dele, elas têm birra, porque ele me tratou muito mal, né? Mesmo eu tendo sendo quem causou, né? Até pela mágoa dele, ele me Sim. tratou muito mal, ele, né, fez umas barbaridades e tal. Mas eu sou a que tem mais compaixão. Eu sou a que tem mais, né? As pessoas falam, porque você tem que tratar, você trata ele muito bem, que não sei o que não sei o que lá. E eu falo, cara, eu quero a conversão dele, eu preciso tratar ele bem. Eu preciso Perfeito. ser espelho disso, né? Senão não. E não é, né? Não quero que pareça que é demagogia minha, não sou eu. A partir do momento, né, que eu entendi isso, eu só peço para o Espírito Santo. Quando eu não estou conseguindo, inclusive, quando ele faz uma criação, quando ele é grosso tal, eu rezo uma Ave Maria e vambora, né? Não sou eu. Eu ainda fico nervosa, eu ainda fico Claro. É normal chateada. reagir, normal. Nessa questão do que eu falei do apartamento. Eu fui Uhum. pedir ajuda para ele e tomei uma grandíssima porta na cara. Doeu? Dói. E aí tem um outro movimento que eu acho importante, que é você também se perdoar pela escolha ruim que você fez. Perfeito. Porque, assim, gostaria de ter que minha filha tivesse um pai, Claro. né? Que a gente tivesse sido família exemplar? Muito. Gostaria. Mas aparentemente não é a vontade de Deus. Então, vamos embora fazer de outra forma, né? E pelo visto está funcionando, Claro que tá. né? Claro que tá, né? Ou seja, a gente consegue notar isso com muita clareza pelos frutos que isso tem dado. Sabe? Pelos frutos que isso tem dado. E eu acho muito interessante, né? Direto acontece alguém me mandar mensagem e fala, Jorge, eu tenho muita vontade de ser terapeuta. Eu tenho muita vontade de ajudar as outras pessoas. Só que meu casamento não restaurou, eu não consegui, não dei conta. E eu acho muito interessante as pessoas falarem assim, eu não consegui. Uhum. E eu tenho uma vontade tremenda de falar, gente, nenhum de nós consegue. Isso Não não é é possível. Não é você, entendeu? Não é você, não funciona assim, não é um processo linear, porque por mais que pareça, mesmo a restauração de um casamento, não é um processo material, não é um drive-thru, entendeu? Assim, não é uma mandinga que você faz, você fala, traga o homem amado em 3 dias. Não é, sabe? Não é. O único processo que é um processo linear, e esse está descrito na Sagrada Escritura, é o processo da conversão pessoal. Sim. Esse é o único que é. Ninguém é capaz de fugir à própria conversão se for honesto e sincero no processo dela, entendeu? Ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Esse é o único processo. Fala assim, Jorge, e se não der certo? Não, a sua conversão vai dar certo. Vai. A sua vai, a do A outro. sua vai. Se o seu processo for sincero e honesto, a sua vai. Né? Nós não podemos mudar a circunstância e nós não podemos mudar verdadeiramente o outro. Só há uma coisa que de fato está no nosso controle: as nossas atitudes. Né? A nossa mudança de entendimento, a nossa vontade de fazer diferente na nossa vida. Né? E é igual você falou. E eu gostei muito da sua história do, do negócio recente agora, porque a gente oscila o tempo todo. Sabe? É óbvio que a gente vai oscilar. É óbvio Sim. que a gente vai tentar recair. Eu sempre conto a história do Covades deu, né? Pedro, ele chegou, nos Atos dos Apóstolos, a gente lê lá Pedro passando e a sombra dele convertendo as pessoas, a sombra dele curando as pessoas, curando o leproso, a sombra dele. Esse mesmo Pedro, o mesmo Pedro, no final da vida, já lá depois de anos de ser quem ele era, o primeiro papa, o grande apóstolo, o grande Pedro, você vai ser crucificado, você vai ser pego, vai ser condenado. Pedro fala, não vou não, vou correr daqui. E ele pega e sai correndo. Eu já tive a oportunidade de estar lá, né, na Basílica Covades del. É muito bonito, ela fica na Via Ápia, né, que é a via principal de acesso a Roma.
E a história é essa, né? Porque Pedro tá indo embora de Roma, ele tá passando pela via principal e ele cruza com Nosso Senhor, né? E ele cruza e para por um segundo e fala, era Jesus Cristo. E ele vira-se e diz a frase, né? Covades, Deus, ou seja, aonde vais, meu Deus, né? E Jesus vira para ele e diz, estou indo para Roma ser crucificado novamente. Ou seja, mesmo Pedro no final da vida oscila, né? Ele esquece-se ainda ele dá aquela vacilada e Jesus fala, tô voltando para Roma para ser crucificado de novo no seu lugar. Aí ele dá aquele insight, o galo canta novamente, né, na cabeça dele. Ele fala, de novo o galo tá cantando 3 vezes. Uhum. E ele fala, não, dessa vez não, dessa vez eu vou voltar para Roma e vou ser crucificado, porque esta é a minha cruz, esse é o meu chamado, essa é a minha, ou seja, essa é a vontade de Deus. Isso vale tanto para a sua carreira de terapeuta, quanto para a vida que você vive hoje, entendendo que não é a restauração do seu casamento o foco, sabe? Eu acho isso de uma beleza singular, minha cara. Porque a vida de aceitação do processo é uma vida muito mais feliz do que uma vida de constante negação, mesmo que você ache que esteja fazendo a coisa certa. Sim, sim. E a gente assiste isso o tempo inteiro, né? Eu estou há 6 anos lutando, eu estou há 10 anos lutando, mas está lutando sofrendo, porque talvez não seja a vontade de Deus. Exatamente. É exato. Não consegue encontrar aquela tal daquela paz que eu falo Não, tanto, né? Não não. consegue achar paz no processo. Porque a luta, ela vai começar árdua. Ela não vai começar num processo de paz. É claro que não, porque o seu ego tem que ser dobrado. Mas você tem que achar paz nisso, né? Porque se você Uhum. não acha paz, no fundo, é o seu ego que não tá aceitando a dobra, né? Seu ego não tá aceitando ser curvado. Ele não tá aceitando que a vontade que Deus tem é outra, né? Uhum. É muito interessante isso. E se Deus quiser que eu fique sozinho? Sim. Tem muita gente que às vezes não pensa nessa possibilidade, não é assim? Eu cheguei a cogitar, será que Deus quer que eu seja freira? Tudo bem, Sim. vamos embora, Por né? que não? Por que não? Por que não? E eu vivi Exato. 40 anos zoando, é justo que eu viva mais 40 de boa, né? Exatamente. Mais 40 fazendo diferente, né? Exato. Por que não? Por que Sabe? Por não? que não? Mas, de novo, isso só vai acontecer naqueles corações que de fato estão dispostos a ouvir. E aqui entra uma parte difícil. Eu falo isso muito para alguns pacientes. Eu falo, vocês têm medo de rezar. Sim, Vocês têm medo. Jorge, eu não ouço a Deus. Eu falo, eu acho que na verdade Deus está falando. Você só tem medo de ouvir. exato. Porque dá medo de ouvir a Deus, sabe? Porque Porque a se ele chance de falar Deus o que a falar. gente quer, você vai ter que É, cumprir, né? exatamente, minha amiga. E se ele falar um negócio que você não quer ouvir? Exato. Você vai estar pronto? Você vai estar. E se Deus falar assim, não, eu não quero mais ser nesse casamento. Eu quero você em outro lugar mesmo. Eu quero você aceitando outra vocação. Eu quero você encontrando paz de outra maneira. Você fala, e agora? Né? E agora? É difícil, nem sempre é fácil ouvir a Deus, né? Sim, Nesse sentido, a resposta não é o que a gente espera, né? O que a sim. gente, o que a gente quer, a gente quer, não sei nem expressar, a gente quer o que a gente quer, né? A gente não quer o que Deus quer. Esse é o fato. Eu faço uma oração que eu aprendi com um grande amigo meu, chama Guilherme, né? E eu aprendi com ele, da boca dele, essa oração, e eu sempre faço ela dessa maneira. Eu falo, Senhor, ou eu sou muito surdo, ou eu sou muito burro para entender o que o Senhor quer de mim. Mas graças à tua própria vontade, né? Tanto a burrice quanto a surdez tem cura. Então me explica o que o Senhor realmente quer. Mas aí é engraçado porque todas as vezes que eu faço essa oração, a primeira coisa que eu faço em seguida é voltar para o cumprimento diário do meu dever. Eu saio dali e volto imediatamente para aquilo que eu já sei que era o cumprimento diário, Sim. né? Eu saio disso e volto a fazer aquilo que eu tenho que fazer, sabe? Senhor, eu acho que não é mais vontade sua que eu esteja nesse lugar, nesse emprego, nesse trabalho, às vezes até neste casamento. O que eu preciso fazer? E Deus fala, você vai entender. Eu vou te falar. Mas agora você vai fechar a sua Bíblia, né? Vai levantar de onde você tá, vai lá e vai cumprir o dever que eu te mandei fazer. Porque eu já tenho um dever que você tem que cumprir. Então você volta lá e cumpre o que eu te mandei. Quando você estiver lá cumprindo o que eu te mandei, aí eu vou te esclarecer o que eu realmente quero. E talvez seja outra coisa. E às vezes, e muitas vezes, não são poucas vezes,
Eu vou querer uma coisa bem diferente do que você imagina. Sim. Muito diferente, né? Eu já cansei de escutar. Tem gente que não tem o coração contrito pra entender isso. Ah, Jorge, você tá falando pra mim que Deus vai falar assim que eu não quero mais essa família, eu não quero mais esse casamento? Sim, Deus vai falar exatamente assim, de forma clara, explícita e direta. Eu não quero mais. Uhum. Só que se você não tiver com o coração pronto, você não vai ouvir nem que ele quer, nem que ele não quer. Você vai continuar decidindo com o seu estômago. Você vai continuar escolhendo com a sua vontade. Vai continuar decidindo com o próprio ego. E aí a coisa muda, sabe? E aí a coisa muda. Porque, aí, ó, é isso. Parece que a live vai contra tudo. E não vai, minha cara. Porque eu nunca ensinei. Eu nunca, em nenhum lugar. Esses dias pra trás alguém falou assim: nossa, o Dr. Jorge fala isso, que tem que restaurar a qualquer custo. Eu falei: a alma da pessoa a qualquer custo. Sim. A alma da pessoa a qualquer custo. E uma alma, né? Pelo menos uma alma. Uma alma. Eu sempre ensinei isto. A alma da pessoa a qualquer custo. Sempre foi esse o ensinamento. Eu nunca disse que todo casamento tem salvação. Eu nunca disse isso, porque isso não é verdade. Eu nunca disse que tem que se restaurar o casamento a qualquer custo. Eu também nunca disse isso em nenhum lugar. Pode procurar. Em nenhum lugar você vai achar essa fala na minha boca. Em textos meus. Eu me lembro uma vez que tinha um copy na minha equipe. Bem intencionado, menino, rapaz, bom assim. E eu me lembro que ele fez uns 3, 4 posts que eu mandei ele apagar. Porque ele falou, todo casamento tem restauração. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, meu caro. Não é verdade. Não é verdade. Existe uma quantidade... Né? Falar dessa forma fica simplista, né? Fica simplista. Exatamente. Fica extremamente simplista. E você está tentando reduzir a própria vontade de Deus ao que você entende dela. Uhum. Sabe? Ao que você entende. A única coisa... Não, você pode, pega a Bíblia. Pega a Sagrada Escritura. Né? A Sagrada Escritura é onde a vontade de Deus está de forma mais clara e explícita. Né? Tudo bem, a gente tem a tradição, tem várias outras coisas também. Tem várias interpretações, tem a vida dos santos. Beleza. Mas na Sagrada Escritura a gente consegue ter uma clareza. Diga-me na Sagrada Escritura aonde está dito de forma explícita que todo casamento precisa ser salvo. Não está escrito. Aonde está escrito que toda alma precisa ser salva? Tem pelo menos uns 15 lugares está escrito isso. Sim. E que toda alma tem salvação. Ou seja, toda alma tem jeito. Sabe? Toda alma tem jeito. Deus é capaz de achar caminhos para uma família que foi desfeita, mas para aquele filho não se perder e se tornar de repente um restaurador de casamentos? Sim. Entende? Ah, tem como achar... O seu caso, Ana, o seu caso para mim é maravilhoso. Sabe? Aí uma pessoa não restaurei meu casamento. Não restaurei, não voltei pro meu marido, não voltei. E aí? O que você faz da vida? Eu ajudo outras pessoas a restaurarem si mesmos e restaurarem casamentos. Uhum. Sabe? Então, é isto que eu preciso que entenda, sabe? Agora falou assim, no sentido de aceitar e não orar, em nenhum lugar tá escrito isso, minha cara. Você entendeu errado. Você escutou a live toda? A Ana falou assim, ele foi na igreja com ela. Eu nunca deixei de orar por ele. A minha oração não é para libertar ele da amante, é para que a vontade de Deus seja feita. Porque a partir do momento que você fala assim, não, eu entendi o quê? Que grau de intimidade é esse que você tem com Deus para você dizer assim, eu sei o que Deus quer. Deus falou aqui no meu... Eu gosto muito dessa frase, né? Deus tá falando aqui comigo? Falei, irmão, que grau de profecia é esse, hein? Porra, parabéns. Que legal, né? Mas eu tenho para te dizer que eu acho que você tá inventando isso. Sim. Sabe? Deus só dá uma profecia quando de fato ele quer convencer toda uma comunidade, ele quer restaurar toda uma comunidade, ele quer que as pessoas todas entendam de uma vez só, inclusive não enaltecendo a voz daquele que fala. Uhum. Ou seja, Apagando, né? de novo, parem de achar que vocês entenderam o que é a vontade de Deus. Parem de achar isso de uma vez por todas. Vocês não entenderam. Sabe? E aí vai, de fato, a minha fala vai parecer completamente contraditória de tudo que eu já ensinei, só que ela não é contraditória. Ela não é contraditória. Definitivamente não é. Olha lá, discordo. Claro que vocês vão discordar. Claro que vocês vão discordar. E fiquem à vontade para discordar o quanto vocês quiserem. Se vocês estão falando para mim, eu entendo melhor a vontade de Deus do que o próprio Deus é capaz de me esclarecer ela, problema seu. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Eu estou dizendo o seguinte. Eu posso enumerar milhares de testemunhos de pessoas que tomaram um outro caminho. E as almas estão coerentes com a vontade dele. Ponto. Estão mais a caminho do céu do que se tivesse restaurado o casamento a qualquer custo, né? Esse que é o ponto. Eu vou restaurar o meu casamento a qualquer custo. Entendeu? Né? Aí é seu ego que tá falando. É isso. Né? Não é a vontade de Deus. Sim.
Sim, E eu ia falar isso, alguém comentou aqui. Sim, com certeza Deus se entristece. Com certeza Deus se entristeceu muito com tudo que eu fiz, lógico, lógico, com todas as vezes né, que ele me tratou mal. Lógico que lógico, Deus se entristeceu. Deus se entristeceu com o divórcio? Com certeza, eu não tenho lógico. dúvida disso. Mas ele com certeza se rejubila dessas almas voltando para ele, se for o caso, Pronto, né? pronto. Então, quantas vezes a gente escuta que o marido está mais afastado da igreja de tanto que a mulher insiste? Sim, Essa mulher que está tentando restaurar, que quer enfiar Deus na goela do marido. famoso custe o que custar, né? Porque aí você está afastando. Você acha que você está convertendo esse homem? Você está afastando esse homem. Sim, exatamente. Então, Exatamente. né, esse a qualquer custo que é o problema. Porque geralmente o a qualquer custo é a minha vontade, não é de Deus. Sim. Eu sempre falo assim, olha, você quer pedir? Ah, não, mas eu tenho que rezar para ele ser liberto. Vamos fazer o seguinte, então faz assim, ó. Você reza do jeito que você quiser. E aí você termina a sua oração falando, mas que seja feita a sua Sim. vontade. Entende? Mas que seja feita a sua vontade. Parem definitivamente e agora de achar que vocês sabem qual é a vontade de Deus. Parem. Definitivamente de achar que vocês sabem. A vontade de Deus sempre foi e sempre será a restauração pessoal da sua alma. Se é você que está passando pelo processo, Deus quer a sua alma. Me perguntaram ontem, Jorge, por que, que Deus permite as traições? E aí tem um monte de gente que falou assim, eu percebi que não tem nada a ver com Deus. Gente, tem. Claro que tem. Nenhuma única folha vai cair da árvore sem que Deus permita. É claro que Deus vai permitir esses movimentos. Agora, por um motivo muito simples. Ele vai olhar todos os movimentos acontecendo. É claro que ele não vai desejar a traição. Não é isso, é lógico que não. Mas ele vai olhar para aquela traição acontecendo e falar assim: eu preciso da alma dessas pessoas. Quais? Todas elas. Todas elas. Sim. E vai tirar um bem maior disso. Não é isso? E vai tirar um bem maior disso. Sabe? Qual caminho vai ser escolhido? Não sei. A beleza disso é que ele vai escolher um caminho. E aí Uhum. a gente vai impedir a vontade dele. E ele vai escolher outro. E aí a gente vai Sim. impedir a vontade dele. No fim do dia, a vontade de Deus é que todas elas sejam salvas. Sabe o que me incomoda muito? Ana, me incomoda muito essa cena. De fato, as pessoas não entenderam isto. Uhum. Né? Se não for desse jeito, as outras pessoas não têm o direito também de serem salvas. Sim. Sim. Se não for desse jeito, eles também não têm o direito. Não, calma lá. Vou dar um exemplo prático do que eu estou falando, tá? Um exemplo extremamente prático de uma paciente, em concreto, que eu tive. Ela tentou por muitos anos, né? Ela ficou ali uns 2, 3 anos lutando pelo casamento dela. Foi mais um pouco, foi uns 3, 4 anos lutando pelo casamento dela. Ela já era mais velha e não deu certo em tudo mais. E ela achou uma profunda beleza e tranquilidade em viver a vida dela de outra maneira. Continuava rezando por ele, obviamente, sempre rezando por ele, sempre colocando ele todos os dias em oração e todos os dias desejando que a vontade de Deus fosse realizada na vida dele. Ela pegou um câncer grave, ela desenvolveu um câncer grave de intestino, né? Eu perdi essa paciente no começo do ano passado. Não, começo do ano atrasado, 2024. A gente já tá em 2026. No começo de 2024 ela faleceu, essa paciente. Dona Inayá, eu lembro claramente dela, nossa, uma senhora muito maravilhosa, assim, de uma fé inabalável, fantástica. E a Dona Inayá, ela teve esse câncer de intestino, e no leito de morte ela chamou ele e falou assim, eu quero te fazer um pedido sincero e honesto. Ele falou, qual? Eu quero que você se case com ela, com essa moça. Eu realmente quero que você se case, porque você vai ser viúvo. Ela disse pra ele, você vai ser viúvo. Case-se com ela. Case direito na igreja. Eu quero Uhum. muito a sua alma no céu. Eu achei disso. As pessoas que estão ouvindo aqui, a maior parte não vai entender. Não vai Não vai entender. entender. Não vai entender. Não sacou o que essa mulher Uhum. estava. Essa mulher, ela estava olhando para o céu. O céu já estava aberto para ela. Ela estava olhando lá para dentro. Ela estava falando: é isso aqui, é a minha vida. Estou realizada. E eu quero a vida daqueles que eu amo também aqui. Ponto. Eu não tô nem aí se ele me fez sofrer. Não era sobre isso a vida dela. Sim. Ela olhou para ele no leito de morte e falou assim: eu quero que você me prometa que quando você se tornar um homem viúvo, você vai se casar com ela e vai viver uma vida santa com ela, vai viver um bom casamento com ela. Uhum. Eu quero que você me prometa isso. Cara, essa mulher entendeu o jogo. Entendeu? Ela Entendeu? entendeu num nível assim que a maior parte de nós vai gastar uma vida toda para compreender.
Vai gastar, assim, anos de comunhão para entender. Vai gastar anos de vida interior para entender. Mas anos e muitos anos para compreender essa história. Porque ela não é uma história simples, sabe? Mas que no fundo ela mira uma coisa: o céu. Uhum. Se a gente tiver essa consciência de que no fim último é isto que importa, o restante das coisas vão fazendo sentido. A coisa vai se encaixando. A Sim. coisa vai se encaixando. Fala, minha amiga. Exatamente. Exatamente. Eu estava pensando aqui, e se, né, é que a gente fala muito isso, né? Lógico que tem vários cenários, né? Mas e se a OM for a pessoa responsável pela conversão do teu marido? Eu tenho várias histórias assim. Eu tenho várias Lógico, histórias né? Que a assim. gente fala, não existe felicidade no adultério, realmente, né? Essas pessoas elas precisam realmente se encontrar. Mas, por exemplo, se Deus me tirou da lama que eu tava, porque eu tava numa lama assim, né, até a cabeça, e Deus me tirou dali. E eu fico pensando, às vezes eu falo para as meninas também, que eu saiba, tirando minha mãe, não tinha mais ninguém com o joelho no chão querendo que eu saísse da lama. Imagina esse teu marido que tem você com o joelho no chão. O que que Deus pode fazer por ele, Total. né? Eu não tinha, eu tinha, né, provavelmente minha mãe, mas talvez nem rezasse com esse foco, né? Sim. E você que tem o teu marido ali, você tá lá todo dia fazendo jejum, né, orando por ele, né? Lógico que Deus vai tirar ele da lama, mas talvez você só seja a ferramenta para orar, para rezar. Você não precisa fazer com o teu bracinho, né? É muito E doido a isso, gente tem né? essa sensação, né? Quando, só rezar, eu vou só rezar, o meu servir é só rezar, é só colocar na mão do único que pode fazer, né? Perfeito. Só isso. É só Literalmente. isso. É a única coisa que realiza o milagre é a oração. Só É tem só isso. isso, né? No Mas fim, você acha pouco, né? essa frase da Luciana que eu achei muito boa. No fim é só a gente e Deus. Eu sou cada vez mais convicto disso. Eu sou cada vez mais convicto disso. De verdade. No fim último, é a gente e Deus. Cara, tem toda a vida, tem os nossos, tem casamento, tem os filhos, tem tudo, tá? Mas no fim último, se a gente for honesto, será sempre sobre nós e Deus. E sobre o que eu estou fazendo com o que ele me entrega todos os dias. Sabe? Alguém me perguntou assim: Jorge, como é que eu consigo entender a vontade de Deus permitindo um sofrimento desse na minha vida? Eu acabei de perder meu filho. Me dá um motivo que eu tinha para perder o meu filho, sabe? Não existe esse motivo. Você pode vasculhar em qualquer lugar, você pode chacoalhar, virar de baixo, de cabeça para baixo. Me dá uma razão. Anos, tem 10 anos que eu me esforço para ajudar casamentos, famílias, fazer a coisa certa, rezar todos os dias, ir à missa diariamente, confissão semanal, fazer a coisa certa, me entregar para Deus, etc, 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 etc. Eu tô fazendo uma vida de retidão e tentando dar o meu melhor em Você todas as não áreas da minha vida. merecia, né? Exato. Como pai, como marido, como professor, como mentor, como médico, como terapeuta. Me dá uma razão que eu tinha para perder meu filho. Não, não tinha. Tinha. A gente Tinha. só não sabe, né? Exatamente. No fim das contas, é entre eu e ele. Quando eu limpo tudo, quando eu tiro tudo, tiro meu casamento, tiro os meus filhos, tiro a minha profissão, tiro todo o resto. Sobra eu e ele numa sala. E eu olho para isso, pro sofrimento que ele me permitiu. Eu olho ele nos olhos e falo: é tu e eu. Por que você tá deixando? Ele vai falar: porque eu te amo e eu quero mais. E eu falo: eu te dei tudo. Ele falou: não, você não me deu tudo ainda. Eu quero mais. Uhum. No fim vai ser sempre sobre eu e ele. Sempre. Sempre, sempre, sempre. E a hora que vocês entenderem isso, o sofrimento, ele não deixa de ser doloroso. Ele só ganha sentido. A única diferença é essa. Ele vai continuar doendo. É igual você falou. Vai doer igual, criatura. Vai doer igual. Você fica puta, você for lá pedir ajuda lá pro Salafrário, ainda te deu com a porta na cara. Dói igual, você fica chateado igual, você volta magoado igual. E aí você põe o gelo no chão, reza mais um Ave Maria e fala: ok, É isso. é o que É isso. é. É É o isso. que é. Sabe, no fim do dia é o que é. Talvez o Fala, sofrimento dure, não sei, a gente dura menos tempo, talvez, não sei, né? Talvez a gente entenda melhor, não sei. É aquela coisa de, né, eu não só abraço a minha cruz, mas eu beijo a minha cruz, perfeito, né? Isso faz perfeito. toda a diferença.
né? Eu não só abraço, mas beijo a minha cruz. A única coisa pela qual nós devemos verdadeiramente chorar é pelas almas que serão condenadas. Isso é E muito. essas é só lá no último capítulo, lá no fim, lá no último detalhe, sabe? Lá no último, esse pedido pra mim da dona Inayá, que ela fez pro marido, pra mim, isso não tem. E de novo, muita gente não vai entender, Uhum. mas ela entendeu. E, sabe, você perguntou quando também teve essa chavinha, né, essa virada. Eu comecei a querer lutar pelo casamento, o que, né, Sim. o estopim para lutar foi quando ele me falou que ele tinha feito vasectomia. É mesmo. Porque a gente estava afastado e eu falei assim, putz, ele não vai para o céu, né? Pela nossa fé, Sim, ele não vai para o céu. E aí me deu esse desespero, assim, eu preciso de alguma forma levar Deus para que ele vá para o céu. Aí, lógico que eu comecei tudo errado, mas, né? Você vê mas Deus como é. escolheu. Foi o estalo que você precisava. Foi o estalo que eu precisava. E não faz nenhum sentido, não sei. Né? Sim, Mas você falando agora me lembrei disso, né? Ele precisa ir para o céu, ele precisa ir pro céu. né? Essa Todos frase é muito forte, né? ele precisa. Essa Ele frase. precisa, fulano precisa, o marido desgraçado da minha paciente, que eu choro junto com ela, precisa ir também. Então, né? Façamos isso, né? Lutemos por isso. Tem muita gente lutando pelas boas almas e tem muita gente boa lutando pelas médias almas, mas não tem Uhum. ninguém lutando pelas desgraçadas. Não tem ninguém, tem pouca gente lutando pelas desgraçadas, sabe? Pelas almas verdadeiramente desgraçadas. E é estranho a gente pensar isso, porque essas é pelo quem a gente mais deveria estar lutando, né? Sim, sim. O que é mais O difícil. pastor, ele volta por conta daquela que ficou para trás. Daquela. Haverá mais graça no céu por conta de uma ovelha perdida que foi redimida do que por 99 justos. Uhum. Que puta frase difícil de entender, Uhum. entendeu? Não é isso? Exato. Tem muito de gente rezando por boas almas ou por médias almas. Mas e Uhum. quem é que tá rezando? E de novo, tô falando pra você ir lá e ficar, né, fazendo mil e uma coisas pra essa pessoa. Não, não, não. Para algumas pessoas vai sobrar a oração. E a Sim, oração é tudo. sim. E a oração é tudo. E às vezes é só o que você vai conseguir fazer, e ótimo, se você está conseguindo. Exatamente, é o que a Gil falou, até porque eu já fui essa alma desgraçada, Sim, né? E alguém, né? Algum joelho, que seja na comunhão dos santos, enfim, não sei, algum joelho fez com que Deus fosse me resgatar nessa lama. perfeito. Então, que joelho que vai ser que vai resgatar esse desgraçado do seu marido, Perfeito. né? Ou vai Perfeito. ser você, ou, né? A sua Ó, o parte é Fernando. pedir. Fernando é outro também, que também a galera não entende o que você e o Não. Fernando fazem. Você é o próximo, Fernando. Pode marcar. Segunda-feira a gente faz live. Pode marcar, pode deixar marcado. Boa. Que eu quero que as pessoas enxerguem que o caminho são muitos. São muitos. Minha amiga, você quer falar mais uma coisa? Eu quero te Não, agradecer. só agradecer você, porque eu Não, falo, a mentoria é caminho de santidade, né? Não é só para a gente ser terapeuta. Hoje, quando eu começo a fazer qualquer coisa de marketing, eu me transfiguro em outra pessoa. Eu não, né? A terapia realmente é minha vocação, é o que, né? O que Deus me chamou para fazer. E graças a Deus veio também pela tua mão, né? perfeito. Você também foi ferramenta para isso. E agora eu quero ajudar outras pessoas nesse caminho mais espiritual também. Perfeito. Então, né, quem tiver interesse, link lá na bio, porque eu conversei com as meninas do grupo também sobre isso, né? Porque eu brinco, os meus testemunhos são muito mais sobre conversão do que sobre restauração de casamento. E eu tenho muito Perfeito. orgulho disso. Perfeito. Então, quero focar nisso também, se E eu Deus me também tenho permitir. muito orgulho disso também, minha amiga. Eu tenho muito orgulho do trabalho que você faz. Eu tenho um orgulho tremendo do trabalho que você faz, porque Obrigada. é igual eu falei, as almas para as quais você está olhando, as pessoas não estão olhando, as pessoas não entenderam, né? Não entenderam. E você vive isso na carne, num formato de testemunho que as pessoas precisam entender, precisam compreender. Eu sou muito grato pela sua vida, né? Por você ter deixado de ser CEO de marketing de multinacional. E Parar de ganhar.
né, viver hoje com o dinheirinho mais contado. Eu falo que às vezes eu tenho saudade de ser rica, às vezes. Mas É. passa. Porque, Paz. né, porque quando a gente escuta um testemunho, quando a gente vai e vê as pessoas se batizando e voltando para Deus, tem maior. Não é demagogia, não tem maior riqueza que isso. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Concordo contigo. Não Concordo. é, não é da boca para fora. Né? Não tem. Lógico que a gente se desespera, mas, né, É isso. É isso. no Vai dar fim, bom. vai. Covades deu. No fim, Deus há de fazer a vontade dele. Amém. E nós saberemos aceitá-la. Amém. Obrigado, minha amiga. Obrigada a você. Ó, pra Fique com quem, Deus. pra quem quiser, a galera colocou o arroba aqui, eu vou fazer questão de colocar seu arroba, porque seu arroba é ruim, né? Você sabe, né? É, eu sei. LACCHIA. É FLACCHIA. Terapeuta. Isso. Não é? É. Terapeuta. Que eu acho que eu escrevi certo. Tá certo? Cadê? Não apareceu aqui. Isso aí. Pronto, perfeito. Quem Ficou quiser. terapeuta, mas entendeu. Terapeuta, pronto. Sigam lá, sigam a Ana Flávia, por favor, né? E quem precisar de terapia, tanto de restauração pessoal quanto de restauração de casais, a mulher sabe o que tá fazendo. Tá bom? Graças a Deus. Obrigado, minha amiga. Obrigada, Fique com Doc. Deus. Um beijo. Fiquem com Beijo Deus. grande. Até Beijão, mais. tchau. Tchau. Tchau.